Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial, onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Ferraria. É um jogo da Pythagoras Games, é um jogo do designer Rolla e é um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos. Este jogo foi inspirado na famosa aldeia de Ferraria de São João, na Serra do Espinhal, em Portugal. Esta é uma aldeia onde as casas são maioritariamente feitas de xisto e onde o turismo e a pastorícia de cabras são a principal fonte de subsistência. É uma fantástica experiência passear pelas ruas entre estas tradicionais casas de xisto. E para mais, se forem então esta aldeia de Ferraria de São João, vocês podem adquirir este jogo Ferraria totalmente gratuito nos postos de turismo. Em Ferraria vamos dirigir vários rebanhos de cabras. Para isso vamos juntá-los em currais para pernoitarem. Ao mesmo tempo vamos gerindo a aldeia, protegendo-a do fogo e outras coisas tais. Isto tudo utilizando cartas, claro. E vamos já de seguida ver como é que se joga este Ferraria. E começamos por colocar no centro da mesa a carta de búzio. De seguida adquirimos todas as 42 cartas de cabra, que têm então esta traseira. Baralhamos as cartas. Além das cabras, este baralho também possui então as flores da maia, por isso mesmo também serão baralhadas juntamente com as restantes cartas. E formamos um baralho também ao alcance de todos os jogadores. Seguidamente vamos biscando do topo do baralho de cabras uma cabra que vamos colocando à volta do búzio. Assim, desta forma. Esta zona será chamada a partir de agora de aldeia. Depois adquirimos a carta de fogo, que ela tem então o fogo por trás e por a frente. Retiramos 15 cartas de cabra. Baralhamos estas cartas com a carta de fogo e colocamos-as por cima do baralho de cabras. Adquirimos as cartas de ferraria, que elas têm então a dizer ferraria, e podem ser abelhas, podem ser javalis ou podem ser sobreiros. Baralhamos e distribuímos pelos jogadores um número de cartas dependendo do número de jogadores. Com 4 jogadores são dadas 5 cartas a cada jogador. Com 3 jogadores são retiradas as cartas 21, 20 e 19 de jogo. E são dadas, depois baralhadas novamente, 6 cartas a cada jogador. Com 2 jogadores são retiradas as cartas 16 e 21 de jogo. E são dadas 8 cartas a cada jogador. Vamos dizer então que isto é um jogo de 3 jogadores. Vamos tirar as cartas 19, 20 e 21 de jogo e vamos baralhar as restantes e dar 6 cartas a cada jogador. De seguida vamos baralhar as cartas de objetivos de búzio, são aquelas que têm o búzio, e o objetivo verde por a frente. E aleatoriamente damos uma a cada jogador. Baralhamos também as cartas de objetivo de fogo e damos também uma a cada jogador. As cartas de objetivo ficam viradas para cima ao pé do respectivo jogador. Baralhamos também as cartas de curral, que é aquelas que têm então uma porta com uma parede de xisto e várias cabrinhas com o valor 2 e 1. Baralhamos, colocamos ao alcance de todos os jogadores e viramos 3 cartas. Finalmente baralhamos as cartas de rebanho, que têm então este formato azul, e colocamos as mesmas numa pilha viradas para baixo, perto das cartas de curral. E está pronto a jogar um jogo de ferraria. O objetivo do jogo de ferraria é tentar fazer pontos de vitória. Para isso os jogadores irão adquirir cabras para colocar nos devidos currais e com isso ganhar pontos de vitória. O jogo irá decorrer em rondas. 5 rondas para 4 jogadores, 6 rondas para 3 jogadores e 8 rondas para 2 jogadores. Cada ronda de jogo é composta por 3 fases. Na primeira fase será feita a preparação da ronda. Na segunda fase será feito o leilão para a ordem de jogo.
E na terceira fase, cada jogador irá fazer o seu turno, onde obrigatoriamente irá trocar uma carta de ferraria que jogou na segunda fase com uma carta de cabra na aldeia. E opcionalmente poderá juntar cartas de cabra com cartas de curral. A fase 1 de preparação não é realizada na primeira ronda. A partir daí é revelada uma nova carta de rebanho e são colocadas 4 cartas da pilha de cartas de cabra à volta da aldeia com a face virada para cima e de acordo com a carta de rebanho. Começando no local inicial mostrado na carta de rebanho, acima, abaixo, à esquerda ou à direita da aldeia, e depois seguindo a colocação das outras cartas nos seguintes 3 espaços vazios na direção mostrada pela carta de rebanho, isto é, neste caso, contra os ponteiros do relógio. Todas as cartas colocadas deverão de ser colocadas em locais o mais perto da carta de búzio ao centro. Então será colocada a primeira à direita da carta de búzio e depois, continuando pelo ponteiros do relógio, serão colocadas mais 3 cartas. Se durante esta colocação surgir a carta de fogo, esta será colocada num espaço como se de uma carta de cabra se tratasse. Na fase 2, os jogadores irão leiloar a ordem de jogo da fase 3. Para isso, cada jogador irá escolher uma carta de ferraria da sua mão e irá colocá-la à sua frente, virada para baixo. De seguida e em simultâneo, todos os jogadores vão virar a sua carta de ferraria para cima. Isto irá ditar a ordem de jogo da fase 3, começando no jogador que jogou a carta de ferraria com o valor mais baixo e continuando pela ordem ascendente. Depois disso, passamos à fase 3. Esta é a fase onde cada jogador irá fazer a sua jogada. Irá começar por jogar o jogador que jogou a carta de ferraria mais baixa e será por seguir até todos os jogadores terem feito um turno. No seu turno, o jogador irá começar por obrigatoriamente trocar uma carta de ferraria por uma ou até mais cartas de cabra da aldeia. Para isso, o jogador irá trocar a carta que jogou à sua frente na fase 2 de leilão com uma carta de cabra que se encontra na aldeia. A carta de cabra adquirida irá ser colocada à frente do jogador virada para cima. O jogador também pode escolher levar cartas de maia, que são as flores, como se de uma cabra se tratasse. No entanto, se o jogador conseguir fazer adjacências, ele poderá levar até mais que uma carta de cabra. Se um jogador colocar uma carta de ferraria ortogonalmente adjacente a outra carta de ferraria do mesmo tipo, então o jogador poderá adquirir não só a carta que trocou, mas mais uma carta de cabra na linha ou coluna onde colocou a sua carta de ferraria. Isto é, depois de levar esta, eu poderia levar qualquer uma das outras nesta coluna ou nesta linha. Se o jogador colocar uma carta de ferraria ortogonalmente adjacente a outras 2 cartas de ferraria do mesmo tipo, então o jogador poderá adquirir mais 2 cartas de cabra na linha ou coluna onde colocou a sua carta de ferraria. Atenção, o jogador pode escolher colocar a sua carta de ferraria num espaço vazio sem cabra. No entanto, a regra de adjacências continua a funcionar. De forma opcional, e depois de fazer a sua troca de cartas de ferraria por cartas de cabra, o jogador pode, se quiser e tiver cartas de cabra necessárias, juntar essas cabras numa carta de curral presente à vista na mesa. Para isso, o jogador irá ver qual a quantidade e o tipo de cabras presentes no desenho da carta de curral. Irá adquirir essa carta de curral e irá colocar por cima as cartas correspondentes em tipo e número às cartas que estão presentes no desenho. De seguida, irá virar as cartas para baixo e são postas de lado para não confundir com as cartas de cabra já adquiridas, mas ainda não juntas num curral. O jogador poderá utilizar cartas de maia, que são as flores, como um joker de cabra. Isto é, eu poderia utilizar estas 2 cartas para colocar então no curral. Depois de fazer esta ação, deverá ser revelada uma nova carta de curral para estarem sempre 3 disponíveis. Depois de todos os jogadores terminarem a fase 3, irá terminar a ronda.
continuando o jogo com uma nova ronda, como já explicado. E isto irá decorrer até ao final do jogo. O jogo termina no final da fase 3 da ronda, onde foi jogada a última carta de ferraria da mão dos jogadores, sendo 5, 6 ou 8 rondas para 5, 3 ou 2 jogadores. Passando de seguida à pontuação final. Para a pontuação final, os jogadores irão começar por pontuar todos os currais juntos pelo jogador, somando os pontos de todos os currais e cabras neles juntos. Os pontos serão então estes círculos amarelos e serão todos somados, sendo as flores maia aquelas que não têm pontos nenhuns. De seguir, os jogadores irão pontuar as suas duas cartas de objetivo, as de búzio e as de fogo, e vão ver à volta de cada uma das cartas que tipo de cartas lá existem, ganhando um ponto se esse tipo de cartas lá estiver. Por exemplo, este irá ganhar um ponto por cada javali que esteja ortogonalmente adjacente à carta de fogo. Neste caso, então, irá ganhar 2 pontos. Este aqui iria ganhar um ponto por cada javali à volta da carta de búzio, independentemente se é ortogonal, se é diagonal. Portanto, ele iria ganhar 2, 3, 4 pontos. E todos os restantes são pontuados da mesma forma. Depois de pontuar os objetivos, os jogadores irão perder os pontos das cartas que não foram juntas num curral, sendo aqui estes os pontos a perder. Depois da contagem de pontos, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, dos empatados, o jogador que tiver mais cartas de maia nos seus currais será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os empatados jogam mais uma partida de ferraria. E é assim como se joga a ferraria.